Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um baita potencial de valorização nas ações da Petrobras. A Petrobras poderia se valorizar mais de 600%. Isso mesmo que vocês ouviram. Existe um fator escondido aqui na companhia que poderia fazer a Petrobras decolar na cotação. Para além disso, você ainda poderia receber excelentes dividendos olhando para o longo prazo. Então já fique comigo até o final que eu vou revelar o fator escondido que o mercado não quer que vocês descubram sobre Petrobras, que poderia fazer a ação decolar e ainda aí ser uma máquina de geração de dinheiro para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho 7,5% da carteira do canal alocado nas ações da Petrobras. E a Petrobras, pessoal, foi aí fenomenal no longo prazo. Nos últimos 10 anos gerou mais de 1.260% de rentabilidade. Se você colocar isso aqui em taxa anual composta, 1.260% em uma lupa de 10 anos, né? Retorno bruto, você teve 29,82% ao ano na média com ações da Petrobras. E pegando a empresa numa lupa de mais longo prazo, vamos colocar aqui o ticker, né, da Petrobras. Esse ticker aqui está do Banco do Brasil, estava fazendo algumas análises aqui, pessoal. Bom, vamos colocar Petri 4. Se você colocar as ações da Petrobras desde o Plano Real, lá dos anos 2000, 1995, o retorno da Petrobras foi esplêndido, tá? Te trazendo aí, sabe quanto, pessoal? Mais de 50% ao ano na média de rentabilidade. Então perceba que sim, olhando para uma lupa de mais longo prazo ainda, para quem segurou a Petrobras, acabou fazendo um excelente negócio, tá? Só que a grande dúvida é, Pablo, retorno passado não é garantia de retorno futuro. E é verdade, pessoal. Será que hoje a Petrobras está barata? Será que é uma boa empresa, olhando para o longo prazo? Será que o preço de tela hoje já coloca um retorno embutido interessante? É isso que a gente vai tratar. E vamos diretamente aqui primeiro para o barril do petróleo. A gente sabe que a Petrobras vem se desvalorizando por conta da queda no preço do Brent. Por quê, pessoal? Essa alta do preço do petróleo foi influenciada muito pelo boom que a gente teve ali da guerra, né? Estados Unidos versus Irã e fechamento do Estreito de Hormuz. Aí o petróleo acabou se valorizando bem na expectativa de que a demanda por petróleo iria cair e o preço acaba subindo. Agora que o Estreito de Hormuz foi parcialmente reaberto, essa questão do Irã e dos Estados Unidos acabou dando uma arrefecida, o preço do Brent voltou a negociar um patamar mais próximo da realidade, que acaba sendo de 70 a 80 dólares o barril. E a Petrobras, né, que estava sendo cotada mais ou menos ali na faixa de R$50, segue se desvalorizando mais de 14% na cotação, hoje cotada em R$39. Será que está barata? Ó, com o Brent a 70 dólares, a perspectiva de EBITDA nesse ano ainda é excelente. Detalhe que a Petro, pessoal, está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Por quê? Porque a Petrobras, né, além dela ter um custo caixa, um lifting cost muito baixo, na faixa de 28 dólares o barril, a empresa monopoliza preço, porque se o preço da commodity acabar caindo para baixo deste nível, do custo caixa da companhia, ela pode congelar os estoques, paralisar a produção e fazer o mercado retomar o fluxo na commodity, para que ela consiga operar normalmente. Senão isso que trava o Brasil, inflação dispara e só gera prejuízo. Então, existe um limite, tá? Para a commodity ficar em queda. Logo, hoje, a gente pode enxergar que Petro tá barata. Por quê? Porque ela vai gerar no mínimo 200 bi de EBITDA. Se você olhar, né, para uma perspectiva puramente de dividendos, você pode projetar um dividendo por ação neste ano na faixa de R$ 3,49, o que hoje é lá R$40,
te daria um yield de 8,7% ao ano, que acaba sendo um yield muito bom para as ações da Petrobras. Para além disso, ela está para um EV sobre EBITDA muito baixo, porque se você pegar o valor de firme e dividir por esse EBITDA, você tem um EV sobre EBITDA na faixa de 4 vezes. A Petro negocia na média com EV sobre EBITDA na faixa de 12, na faixa de 7 vezes, tá? Fica mais próximo ali da realidade. Então, 7 vezes, descontando a dívida líquida da companhia, você tem um potencial de valorização mediante o atual valor de mercado de 97% na cotação. Imagine que Petrobras suba 97% numa lupa de 5 anos, que acaba sendo um investimento de médio prazo para o mercado pagar o real valor das ações da companhia. Então você tem 14% ao ano. Você já recebe nessa brincadeira 8,7% ao ano de yield, fora que você tem um crescimento da empresa. A Petro cresce na média 8% ao ano, então você poderia ter 30% ao ano na média, olhando para os próximos 5 anos. Como que você sabe que a ação cresce 8%, Pablo? Muito simples, tá? Você vai fazer aqui, ó, 1 menos o payout. Payout hoje médio da Petrobras fica de 45%, correto? Porém, ela consegue ostentar um ROIC, retorno sobre capital investido, na média, de 15% ao ano, 14% ao ano. Então você pode projetar um crescimento de 8,2% ao ano na média, fazendo 1 menos payout vezes ROI, por isso que nosso cálculo fica mais próximo da realidade. Seu EBITDA cresce a uma taxa de 8% ao ano na sua média, mostrando que ela poderia sim estar barata. Só que, Pablo, você está nos enganando. Porque você fala que a ação tem o potencial de se valorizar mais de 600%, não de 100%. Para de nos enganar. Calma, pessoal, não se precipitem. Agora, vamos lá para o cálculo real. Se a gente pegar aqui, ó, a calculadora, né, de juros compostos, no curto prazo, a Petro tem um EBITDA de 200 bilhões, correto? Só que pensa que ela cresce esse EBITDA por 8% ao ano para uma lupa de 12 anos. Vamos supor isso? Lá no futuro ela vai ter um EBITDA, sabe de quanto? De 500 bilhões. Imagina se o mercado pagar 7 vezes EBITDA na companhia e ela ostentar uma dívida de 400 bilhões no pior dos cenários, supondo que a dívida cresça no médio prazo. Então você teria um valor de mercado de 3 trilhões, correto? Hoje, por 550 bi, você teria um potencial de valorização de 458% na cotação. E supondo proventos, a esse retorno poderia superar 600% com muita tranquilidade. Suponha-se que a Petro te gere 458% de alta numa lupa de 12 anos, tá? Para ela ser cotada pelo menos ali pelo seu EV sobre EBITDA médio, ostentando e preconizando que o EBITDA cresça 8% ao ano. Então você tem 18% ao ano só em crescimento, e aí você tem crescimento de lucros e mais o dividendo, que pode ser aí de 9% no longo prazo, te dando 35% ao ano na sua média. Então você percebe que Petro hoje pode estar barata, olhando por essa lupa, um retorno imenso, tá? Por quê? Porque a ação está muito subprecificada. Perceba que no pior do cenário você tem um yield de 4%, porque hoje ela paga um mínimo prioritário obrigatório para o acionista, caso o preço do barril esteja acima de 45 dólares, pelo menos aí 4 bilhões de dólares, o que hoje pelo dólar atual você recebe um dividendo mínimo mediante ao seu valor de mercado de 4% ao ano. Você já replica quase a inflação do Brasil somente dividendos. Então perceba que a ação está barata olhando por essa lupa. Se você quer ter uma margem de segurança melhor, Pablo, eu quero garantir um yield mínimo pelo menos de 5%. Eu não recomendo você fazer isso, tá? Porque você pode aí, acabar tomando um pouco de ferro, porque vai que você perde uma grande alta na companhia. Mas tudo bem, não estou recomendando nada, cada um faz o que quiser, nada se trata de recomendação. 1,59. Pablo, eu quero receber 5%. Faça o preço teto. 1,59 dividido por 5. Você precisaria comprar as ações a R$ 32,00, que ficaria pelo menos ali no preço, né? Para a Petro distribuir um yield mínimo na faixa de 5% ao ano na média. Eu prefiro não fazer isso, porque eu acho que hoje a R$ 39,00 a ação está barata. Eu espero uma correção maior para eu poder ter mais margem de segurança. Mas assim, hoje a 39, né? Para quem pretende carregar para o longuíssimo prazo, pode ser sim uma tese interessante. E existe um fator escondido aqui na empresa que é o que a gente chama de margem equatorial, tipo um novo pré-sal na Petrobras. Vai fazer com que a capacidade produtiva dela dobre no longo prazo, fazendo com que esse EBITDA de 400, 500 bilhões seja atingido ainda mais rápido, né? Porque com a margem equatorial entrando em vigor, a empresa aumentando a sua produtividade no barril, né, de petróleo, isso vai fazer com que a empresa cresça mais rapidamente e proporcione mais geração de valor para os seus acionistas. A Petro na carteira já tem gerado uma boa rentabilidade. Eu espero mais correções para o aportar, que eu queria que ela se tornasse uma quarta, até terceira maior posição aqui da carteira, porque eu prevejo que a Petrobras aí será um bom investimento,
olhando para os próximos anos. É uma empresa também que nunca vai quebrar, né? É uma empresa do governo, é uma empresa financiada pelo Estado, o Estado precisa consequentemente que ela pague proventos, assim como o Banco do Brasil, para preencher o seu déficit orçamentário. Então é o mesmo risco da sua soberania. A Petrobras também tem essa questão de nunca quebrar. E mesmo que um dia que ela seja privatizada, que isso aqui geraria uma grande alta nas ações, e ela se tornaria tipo uma Axie Energia, o governo não poderia não ajudar a empresa, porque privatizar não significa que o governo vai perder todo o controle, significa de que ele vai deixar de ser o acionista majoritário. Por exemplo, pessoal, hoje o controle da Petrobras, né, está com 80% no governo federal. Se o governo vender 31% de toda a sua posição, ele já vai deixar de ser o acionista majoritário, vai deter 49% da Petro e ela já vira privada. Foi o que aconteceu com a Axia. A Axia hoje é privada, porém 48% da companhia do governo. Então você não acha que se ela tivesse um colapso o governo não iria intervir? Porque o governo precisa dos dividendos da Axia Energia, da Petrobras, do Banco do Brasil. Eles precisam desse dividendo. O governo é imprudente vender tudo, ele vai vender uma parte. É a mesma coisa da Itaúsa. Se ela fosse vender, pelo menos a metade da sua posição no Itaú. Ela ainda continuaria grande, porém já não seria mais o acionista que pode ditar os rumos da companhia, que é o que o governo faz aqui com a Petrobras, com o Banco do Brasil e as estatais federais no geral, tá? Então hoje eu enxergo que Petro tem tanto esse trigger de valorização advindo por conta do EBITDA, né, em crescimento, fora também os bons proventos que a empresa pode proporcionar olhando para o longuíssimo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, estou com uma bela oportunidade para vocês. Falo aí da planilha das ações baratas aqui no Brasil. Pessoal, essa planilha aqui, primeiro que ela é totalmente vitalícia, tá? É para a sua vida toda. Segundo ponto é que ela acaba por ser totalmente automatizada. E terceiro ponto, você contém aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações baratas pela Magic Pharma, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras. Em particular, tenho Petro na carteira e quero que a ação continue em queda, porque eu queria jogar a Petrobras pelo menos para minha quarta ou terceira maior posição da carteira do canal, olhando para essa perspectiva positiva de crescimento para os próximos anos e ainda um bom repasse de proventos para os seus acionistas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!